A natureza humana, em toda a sua complexidade, ela é capaz de demonstrar tanto a mais pura devoção quanto as trevas mais absolutas. Especialmente quando a gente coloca as pessoas diante da extrema vulnerabilidade. E na nossa exploração detalhada de hoje, a missão é justamente mergulhar profundamente nessas dualidades. Com certeza. Nós vamos analisar como o fardo do cuidado diário, o peso esmagador das doenças raras e as pressões financeiras implacáveis podem conduzir seres humanos a atos de amor incondicional, atos que até desafiam a lógica. Ou, no outro extremo, a fraudes e abandonos que parecem quase inimagináveis. É verdade. E para quem acompanha esta nossa imersão nas fontes, a pilha de documentos de hoje é, no mínimo, intrigante. Nós temos artigos de notícias policiais da região das Astúrias, lá na Espanha, cobrindo um mistério que durou uma década inteira. Exato. E junto com isso, nós temos um relatório exaustivo do governo do Reino Unido, um documento que disseca a psicologia e a tipologia dos fraudadores e também, claro, das suas vítimas. Temos um guia médico espanhol sobre uma doença genética rara e devastadora chamada lipodistrofia. E, bom, para amarrar tudo, dados geográficos sobre a isolada e montanhosa região de Somiedo. Pode parecer uma mistura completamente desconexa no início, né? Mas quando começamos a cruzar as evidências forenses espanholas com os dados governamentais britânicos sobre comportamento criminoso e depois contrastamos tudo isso com a resposta clínica e emocional às doenças raras, surge um padrão claríssimo. Um padrão sobre como a mente humana opera sob estresse extremo. Sem dúvida. E para entender como todas essas peças se encaixam, o primeiro passo é configurar o cenário. É possível imaginar a geografia de Somiedo. É uma região encravada nos Montes Cantábricos, bem no norte da Espanha. É um lugar marcado por vales incrivelmente íngremes, florestas muito densas e pastagens de alta altitude. E a nossa história começa mais especificamente nos arredores de uma pequena paróquia, chamada Pigüeses, que é um vilarejo minúsculo, tem apenas 82 habitantes. Nossa, 82 pessoas. É aquele tipo de lugar onde todo mundo deve se conhecer. E a arquitetura local ainda preserva os chamados teitos, que são aquelas cabanas tradicionais antigas com telhados de palha. Sim, construções que mostram séculos de adaptação ao ambiente que é tão hostil quanto é belo. Exatamente. A região de Somiedo é tão intocada que é classificada como uma reserva da biosfera da Unesco. É literalmente um lugar onde o tempo parece não passar, totalmente isolado do frenesi do mundo moderno. E foi exatamente nesse isolamento profundo, sabe, nesse lugar onde o tempo parou, que um segredo macabro foi guardado. Janeiro de 2015, a cerca de 1.400 metros de altitude, num ponto conhecido como Mirador del Rebeco. Fica bem na fronteira entre as Astúrias e León. Dois excursionistas faziam uma caminhada tranquila quando se depararam com algo muito perturbador. Era um corpo. E os detalhes documentados nas fontes sobre a cena são muito específicos. O corpo havia sido deixado ali no chão, envolto de uma forma bem improvisada em um cobertor comum, enfiado dentro de um saco verde. Daqueles de jardim, né? Isso, sacos usados para lixo de jardim. Nenhuma identificação, nenhum documento por perto e, claro, nenhuma testemunha visual. O local escolhido para esse abandono é um detalhe que não pode passar batido. Se o corpo tivesse sido deixado, digamos, uns 20 metros mais adiante daquele ponto exato, a polícia notou que ele provavelmente teria rolado e caído em um abismo. Exatamente. A natureza teria simplesmente engolido aquele segredo para sempre. Mas não foi o que aconteceu. O corpo foi deixado ali, quase à vista, no caminho de quem quer que decidisse se aventurar por aquela trilha remota. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quando a polícia recolheu esse corpo e os médicos legistas começaram o trabalho de autópsia, os resultados não trouxeram aquelas respostas típicas que se espera de um crime brutal. A autópsia revelou, sem qualquer margem para dúvida, que a morte havia sido por causas naturais. Nenhuma marca de violência, nenhum trauma físico intencional. Nada. Porém, o corpo em si era de uma complexidade médica quase única. Pertencia a um homem adulto, mas que pesava apenas 35 quilos.
Ele apresentava malformações ósseas muito severas no peito, nas costas e na estrutura da cabeça. Os registros médicos apontam que os braços eram desproporcionalmente longos para o corpo e as mãos estavam totalmente atrofiadas, enrijecidas em uma posição fixa. Sem falar que os exames posteriores revelaram que o homem sofria de cegueira e cataratas em estágio muito avançado. Ou seja, era alguém que de forma evidente precisou de cuidados intensivos, talvez 24 horas por dia durante a vida inteira. E mesmo assim, não havia nenhuma pista sobre quem ele era. É um isolamento absurdo. O mais assustador é que a polícia buscou registros e não havia nenhuma única denúncia de desaparecimento em toda a região. Como é possível que uma pessoa com essas características desapareça do mapa e ninguém, absolutamente ninguém, sinta falta? O que é fascinante aqui é a reação das autoridades a esse mistério. É fundamental analisarmos o impacto emocional profundo que esse caso teve nos investigadores. Não estamos lidando com policiais frios preenchendo formulários, sabe? O sargento Miguel Ângelo Maldonado, que pegou o caso logo de início, relatou que ficou absolutamente marcado por aquela descoberta. A vulnerabilidade extrema daquele corpo gerou na corporação um sentimento de dever moral que é muito além do Código Penal. Foi uma dedicação impressionante mesmo. Como não havia nenhuma fotografia da pessoa em vida e o corpo já estava em estado de decomposição, a polícia chegou ao ponto de desenhar o rosto da vítima à mão. Sim, fizeram um esboço. Fizeram um retrato com caneta esferográfica para tentar distribuir a imagem pela imprensa local e até internacional. A esperança era que alguém, em algum lugar, reconhecesse aquele rosto. Eles foram a extremos reais, buscaram registros de antigas operadoras de telefonia, foram atrás de um padre nonagenário da região já bem velhinho, para saber se ele por acaso lembrava de ter batizado alguma criança com aquelas malformações décadas atrás. E tudo sem nenhum sucesso. E depois de um ano inteiro investigando sem chegar a lugar nenhum, a própria corporação policial não suportou a ideia de deixar aquele homem esquecido em uma gaveta fria de necrotério. Eles fizeram uma vaquinha, organizaram o enterro do homem sem nome no cemitério do pequeno vilarejo de Proaza e iam regularmente levar flores ao túmulo dele. É como se eles tivessem adotado aquele homem na morte, já que em vida ele parecia ter sido descartado como lixo. É uma demonstração profunda de empatia no meio de uma investigação criminal. E esse mistério do homem de Sumiedo pairou no ar sem respostas por quase 10 longos anos. 10 anos. Até que, de repente, uma reviravolta que parece saída de um roteiro de filme acontece a muitos quilômetros de distância daquelas montanhas. Na cidade de Gijón, que também fica nas Astúrias, o governo do Principado notou uma irregularidade. Era um detalhe puramente burocrático, mas que acendeu um alerta vermelho no sistema inteiro. Um homem registrado nos sistemas de saúde pública, chamado Luizinho, de 55 anos. Os registros indicavam uma deficiência total. Paralisia cerebral desde o nascimento, incapacidade absoluta de se mover e de se comunicar. E o problema era que esse homem não comparecia às revisões médicas obrigatórias do governo há uma década. Os serviços sociais começaram a enviar notificações para a casa dele, mas os tutores legais, que eram os 2 irmãos mais velhos do Luizinho, sempre davam um jeito de se esquivar. Nunca estavam presentes, nunca podiam levar o irmão. E quando a polícia finalmente decidiu ir pessoalmente até o endereço registrado para verificar o bem-estar desse paciente, o que encontraram foi desolador. A casa estava completamente abandonada, mas não apenas vazia. Ela estava repleta de montanhas de lixo, sujeira acumulada até o teto. Um cenário clássico daquela síndrome de Diógenes, né? Aquele transtorno psicológico onde a pessoa acumula lixo compulsivamente e negligencia a própria higiene e o ambiente de forma muito extrema. E claro, nem sinal dos irmãos na casa, e muito menos do Luizinho. Foi nesse momento exato que 2 linhas de investigação que até então eram completamente separadas colidiram de frente. Uma suspeita de fraude administrativa em Gijón rapidamente evoluiu para uma investigação criminal de desaparecimento e possível ocultação de cadáver. A justiça emitiu mandados de busca. E agora, entre o final de 2024 e o início de 2025, os irmãos que estavam foragidos foram finalmente localizados.
A polícia basca, a Ersa Intaiza, encontrou os dois vivendo discretamente em um hotel na cidade de San Sebastião. Estamos falando da Henriqueta, uma taróloga de 60 anos, e do Henrique, um economista de 65. Eles foram transferidos de volta para as Astúrias, e quando a pressão das evidências apertou durante os interrogatórios, a Henriqueta finalmente fez a confissão que resolveu o mistério de uma década. Ela olhou para os investigadores e disse que o irmão dela era o cadáver que apareceu em Somiedo há anos. Imagina o choque absoluto na sala de interrogatório. Imediatamente o DNA do corpo daquele homem que a polícia havia enterrado com tanto carinho em Proaza foi cruzado com o material genético dos irmãos. E o resultado, claro, deu positivo. E a justificativa que eles deram para a polícia é um mergulho muito sombrio num pragmatismo frio e calculista. Eles relataram que Luizinho, de fato, faleceu em casa, vítima de causas naturais, possivelmente uma pneumonia silenciosa. Exato. E aí eles dizem que, ao constatar a morte, ligaram para uma agência funerária e a conta para o serviço de remoção e enterro ficou em uns 5 mil euros. Como eles supostamente não tinham esse dinheiro vivo em mãos, qual foi a solução que encontraram? Eles pegaram o próprio irmão, que pesava apenas 35 quilos, colocaram no carro, dirigiram horas até aquelas montanhas isoladas de Somiedo e simplesmente o deixaram lá, dentro de um saco de jardim. É uma imagem muito chocante. Mas a investigação não demorou para mostrar que a motivação ia muito além de não ter dinheiro para pagar um funeral. Havia um crime financeiro massivo e contínuo escondido sob essa justificativa inicial. E aqui entra o ponto crucial. Durante todos esses 10 anos em que fingiram para o Estado que o irmão ainda estava vivo, a Henriqueta e o Henrique continuaram recebendo religiosamente a pensão do governo. Uma pensão por dependência severa no valor de quase 3 mil euros por mês. Se multiplicarmos isso por uma década inteira... Estamos falando de mais de 300 mil euros em dinheiro público fraudado. É uma quantia absurda. E a frieza de manter essa mentira mês após mês é assustadora. Se conectarmos isso ao panorama geral do comportamento humano documentado em nossas fontes, as peças se encaixam perfeitamente. E é aqui que entra o brilhante relatório do governo do Reino Unido sobre tipologias de fraude. Esse documento britânico categoriza de forma muito detalhada quem comete fraudes e, mais importante, o porquê. E os irmãos do Luizinho se encaixam perfeitamente em uma categoria bem específica desse relatório, não é? Porque eles claramente não eram chefões da máfia ou criminosos de carreira. Precisamente. Eles se encaixam exatamente no que os criminologistas britânicos chamam de tipologia da ladeira escorregadia, ou slippery slope em inglês. Essa categoria descreve indivíduos comuns, na grande maioria das vezes sem nenhum antecedente criminal prévio, que escorregam passo a passo para dentro de um esquema de fraude. E isso geralmente acontece devido a uma tempestade perfeita. A junção de uma imensa pressão financeira ou emocional combinada com uma oportunidade que surge subitamente. E a receita para o desastre. A morte do irmão apresentou a pressão imediata. A perda da única fonte de renda garantida daquela casa, aqueles 3 mil euros mensais. E a ideia de esconder o corpo na montanha foi a oportunidade bizarra que eles criaram para manter o status quo financeiro. E o relatório do Reino Unido é muito bom em fazer o contraste dessa ladeira escorregadia com outra categoria muito mais maliciosa que eles chamam de scampreneurs. Sim, um termo que mistura scam, que significa golpe, com o empreendedor. Eles montam as famosas boiler rooms, que são aquelas centrais de telemarketing clandestinas, cheias de atendentes focados apenas em extorquir dinheiro das pessoas pelo telefone. Eles visam lucro em escala industrial. Exato. O fraudador corporativo visa volume e otimização. Já os irmãos de Luizinho não tinham Absolutamente nada dessa sofisticação. A ação deles foi rudimentar, motivada por uma situação doméstica e familiar que foi levada ao limite do suportável. Ok, vamos desvendar isso. Porque há um detalhe que surgiu nos depoimentos do tribunal que adiciona uma camada de tragédia e de complexidade que quebra qualquer julgamento rápido que possamos fazer. A irmã, a Henriqueta, aquela mesma que ajudou a jogar o corpo no meio do mato, cuidou pessoalmente do Luizinho
durante 55 anos ininterruptos. Meio século de dedicação totalmente exclusiva. O advogado de defesa enfatizou no tribunal como era a rotina dela. A alimentação do Luizinho tinha que ser completamente pastosa, batida no liquidificador. E o simples processo de dar essa comida na boca dele, colherinha por colherinha, levava 2 horas a cada refeição. Fora isso, ela dava banho, fazia a barba dele, dedicando-se 24 horas por dia, 7 dias por semana. A própria polícia, que encontrou o corpo, admitiu que, apesar de abandonado na morte, o corpo de Luizinho não apresentava sinais de maus-tratos durante a vida. Ele parecia, nas palavras do sargento, um bebê de 55 anos que vinha sendo incrivelmente bem cuidado. É um paradoxo devastador, sem dúvida alguma. E do ponto de vista da psicologia e da saúde mental, isso ilustra de maneira muito visceral o peso, muitas vezes insuportável, do cuidado em casos de dependência total. A literatura científica é clara ao mostrar que o fardo de ser o cuidador primário e exclusivo de um paciente com necessidades extremas pode isolar essa pessoa da sociedade de forma irreparável. É como se a vida da Henriqueta tivesse sido pausada. Durante 55 anos, a identidade dela, a rotina dela, o valor dela para o mundo, tudo foi reduzido e encapsulado no ato mecânico e exaustivo de manter o Luizinho respirando. E esse isolamento prolongado, combinado com a falta de apoio do Estado, corrói o julgamento moral. Isso pode culminar no que chamamos de distorções cognitivas. A mente cria desculpas para justificar o injustificável. Especialmente quando o objeto de todo esse cuidado, e não podemos esquecer, a fonte de renda que sustenta essa frágil estrutura, desaparece abruptamente. E já que tocamos nesse ponto do isolamento e da vulnerabilidade, isso nos leva de volta a outro dado muito importante levantado pelo relatório do Reino Unido sobre quem são as verdadeiras vítimas da fraude. Existe uma crença popular muito cristalizada na nossa cultura, né? Quando se fala em vítima de golpe, quase todo mundo imagina imediatamente um idoso confuso sendo enganado por telefone. É o estereótipo clássico. Mas os dados britânicos desmistificam completamente esse perfil. As estatísticas mostram que, de forma bastante surpreendente, os jovens são frequentemente mais vitimizados do que os idosos no cômputo geral. O que faz muito sentido quando olhamos para a natureza dos golpes hoje. Os jovens caem com muita frequência naquelas promessas de dinheiro fácil online, falsas oportunidades de negócios, esquemas de trabalho em casa que prometem lucros irreais com criptomoedas, ou fraudes envolvendo alta tecnologia. Sim, enquanto os idosos, por outro lado, acabam sendo alvos preferenciais de golpes mais presenciais, como serviços de manutenção porta a porta superfaturados, ou esquemas de investimentos que prometem segurança absoluta para as economias de uma vida inteira. E o mais alarmante desse relatório não é apenas quem cai na fraude, mas o impacto silencioso e altamente destrutivo que ela causa. O dano financeiro é apenas a superfície do problema. As vítimas de fraude relatam impactos severos na saúde mental, desenvolvendo depressão profunda e ansiedade. Ocorre a perda de empregos devido ao estresse. E não é incomum ver a desintegração total do núcleo familiar quando grandes somas de dinheiro são perdidas. E existe o fator da vergonha, que é puramente paralisante. O sentimento de humilhação por ter sido enganado, por ter acreditado na mentira, é tão grande que as pessoas simplesmente se calam. O relatório aponta que a taxa de denúncia desse tipo de crime é assustadoramente baixa. Estima-se que apenas entre 1% e 3% das fraudes em grande escala sejam reportadas às autoridades. Ou seja, a vergonha da vítima funciona como o melhor escudo protetor possível para os criminosos. Como outras famílias reagem a essas sentenças biológicas? Isso levanta uma questão importante e nos leva ao nosso último material de base. O Guia Prático para o Diagnóstico e Tratamento das Lipodistrofias Infrequentes. Ele foi publicado pela AELIP, que é a Associação Internacional de Familiares Afetados por essa condição.
Este documento nos tira do cenário criminal sombrio das montanhas espanholas e nos coloca diretamente diante do calvário médico e da incrível resiliência humana. As lipodistrofias são síndromes genéticas extremamente raras e, para entender a gravidade, a ciência as descreve como distúrbios onde o tecido adiposo, a nossa gordura corporal, apresenta uma estrutura defeituosa ou simplesmente desaparece de grandes áreas do corpo. E as consequências biológicas de não ter gordura corporal armazenada nos lugares certos são catastróficas. É algo que a maioria das pessoas raramente para pensar. Sem aquela capacidade normal de armazenar gordura logo abaixo da pele, o corpo entra em um verdadeiro colapso metabólico. A gordura não evapora, ela acaba se acumulando e destruindo órgãos vitais por dentro. É a chamada esteatose hepática, que é basicamente a gordura destruindo o fígado. E o corpo desenvolve uma resistência extrema à insulina, gerando um diabetes gravíssimo. E há um mecanismo ainda mais cruel. A falta desse tecido adiposo normal destrói a produção de leptina. A leptina é aquele hormônio responsável por avisar ao cérebro que nós já comemos o suficiente e estamos satisfeitos, certo? Exatamente. Sem a leptina, o cérebro do paciente nunca recebe o sinal de saciedade. O resultado clínico é o que chamamos de hiperfagia. Para ilustrar de forma bem visual, a hiperfagia é como tentar encher um balde que tem um buraco gigante no fundo. O paciente sente uma fome agonizante e constante. É a sensação física de estar morrendo de inanição o tempo todo, independentemente do quanto essa pessoa coma em um banquete farto. É uma tortura biológica diária. Uma agonia constante. E aqui que o guia médico nos apresenta o fator humano, a dor real por trás desses termos técnicos super complexos. A introdução do documento é escrita por uma mulher chamada Nazca Eulália Pérez de Tudela Cánovas. É uma carta belíssima e extremamente dolorosa em memória de sua filha, Célia. A pequena Célia faleceu com apenas 8 anos de idade, vítima de uma variante incrivelmente agressiva chamada Síndrome de Berardinelli-Seip. O relato dessa mãe ilustra perfeitamente o que chamamos de calvário médico das doenças raras. Diferente de uma ida comum ao hospital por uma perna quebrada, onde há um raio-x, um gesso e uma previsão clara de cura, as famílias afetadas por doenças raras caminham no escuro absoluto. A Natisca descreve no texto a angústia de peregrinar por inúmeros hospitais, passando por dezenas de especialistas em salas de espera frias, apenas para ouvir repetidamente que ninguém sabe o que há de errado com a bebê dela. Uma espera que muitas famílias enfrentam por mais de uma década. 10 anos só para conseguir dar um nome ao que está matando o próprio filho. E além dessa batalha contra o sistema de saúde, há a tortura psicológica da genética. Os pais carregam uma culpa silenciosa enorme por terem, mesmo sem saber, transmitido a mutação para os filhos. Eles passam as madrugadas se questionando onde erraram e buscando desesperadamente uma cura que, no estado atual da ciência, simplesmente não existe. É um nível de dor e impotência que desafia completamente a compreensão. Então, o que tudo isso significa? Significa que estamos diante de um contraste muito profundo e revelador sobre a resposta humana ao sofrimento crônico. De um lado da balança, diante do peso esmagador de uma vida inteira dedicada à deficiência severa do irmão, e perante as pressões financeiras de perder a pensão governamental, os irmãos de Luizinho sucumbiram. Eles cederam à ladeira escorregadia da fraude, escolheram o pragmatismo mais cruel, embalaram o próprio irmão, descartaram um cadáver nas montanhas e abraçaram uma década de mentiras contra o Estado. Eles permitiram que a bússola moral se quebrasse por completo. E do outro lado da balança, nós vemos a resposta da mãe da Célia. Submersa na dor inominável de perder uma filha de apenas 8 anos por uma doença genética incurável, ela se recusou a afundar no desespero absoluto ou no cinismo. A NAC pegou esse luto agudo e o transformou em ativismo em escala mundial. Ela não escondeu a dor, ela usou como combustível, ela se uniu ao Dr. David Araújo Vilar, que é um dos maiores especialistas do mundo no assunto, lá na Universidade de Santiago de Compostela, e a outros pesquisadores brilhantes. Juntos, eles criaram este guia prático. Um documento concebido com o objetivo claro de ajudar médicos do mundo todo a diagnosticar a doença mais rápido.
A missão dela é tentar evitar que outras famílias fiquem presas nesse labirinto médico sombrio que ela própria conheceu tão bem. É transformar a tragédia pessoal em esperança para o próximo. Essa é a verdadeira síntese de valor de toda a nossa análise de hoje. Ao cruzar esses documentos tão diferentes, fica muito evidente a importância prática do que estamos discutindo. Compreender as tipologias de fraude, entender como a mente do fraudador funciona sob pressão é vital para evitar que as pessoas se tornem vítimas financeiras de golpes ardilosos. Mas, ao mesmo tempo, a imersão no drama das lipodistrofias nos lembra da importância crítica do diagnóstico precoce, da necessidade urgente de financiar a pesquisa científica continuada e, fundamentalmente, de exercer uma empatia radical diante daquelas famílias que carregam o peso colossal das doenças raras todos os dias. São as duas faces opostas da sobrevivência humana perante a fragilidade mais extrema. É uma dualidade fascinante, que não oferece respostas fáceis de jeito nenhum, e que nos leva a um último pensamento provocativo para uma reflexão contínua. Um ponto que as próprias fontes parecem apenas sussurrar nas entrelinhas da burocracia. Podemos pensar um pouco na Henriqueta, a irmã que foi a cuidadora exclusiva. Se a identidade inteira de uma pessoa, a rotina diária dela desde a juventude e a própria sobrevivência financeira estão inteira e indissociavelmente amarradas ao ato de cuidar de um familiar por 55 longos anos, o que exatamente acontece com a estrutura mental desse cuidador no milissegundo em que o paciente respira pela última vez? É uma pergunta pesada. Será que a fraude macabra de abandonar o irmão nas montanhas começou puramente como uma ganância financeira friamente calculada para roubar o Estado? Ou será que isso nasceu de um colapso, uma recusa sombria, quase delirante e irracional da mente humana de aceitar que o único propósito de vida que eles conheceram por meio século simplesmente deixou de existir na cama ao lado? É uma fronteira extremamente nebulosa e perturbadora entre a criminalidade pura e o colapso psicológico absoluto. Sem a menor dúvida, o tipo de questionamento que nos lembra o porquê de precisarmos estudar o comportamento humano de forma integrada. A criminologia, a medicina, a psicologia e a economia não operam em caixas separadas na vida real. As motivações humanas raramente cabem naquelas planilhas limpas e organizadas dos governos. Com certeza não cabem. A complexidade de ser humano é sempre surpreendente e às vezes bem assustadora. E é justamente lembrando do imenso poder que essas histórias humanas têm, a capacidade de decifrar e dar sangue e fôlego a relatórios técnicos frios e dados médicos super complexos, é com isso que encerramos nossa exploração de hoje. Que essas trajetórias, desde o isolamento nas montanhas de Somiedo até a busca incansável por respostas em Santiago de Compostela, sirvam para nos alertar sobre os riscos à nossa volta, mas também para nos educar e nos tornar pessoas um pouco mais compassivas. Muito obrigado a quem nos acompanhou em mais esta análise profunda. Continuem questionando o mundo ao redor e até a próxima!